Boa noite. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E Ele nos surpreende cada dia mais. Mas eu sinto que nesses últimos tempos o diabo tem lutado contra famílias. E nós precisamos cada vez mais nos achegar ao Senhor. Porque é só no Senhor que nós temos vitória. Sempre que o diabo se levanta contra a família, ele vai trazer algum dano, se a família não estiver no Senhor. Quando nós estamos no Senhor, é apenas um vento. Deus nos coloca acima da tempestade. Deus nos coloca acima de toda tempestade que o mar possa causar, que o vento possa causar, que as situações se levantem, mas a gente precisa correr para os braços do Pai. Não há lugar mais gratificante, não há lugar mais especial do que debaixo dos braços do Pai. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos falando sobre a presença, e a presença de Deus, através do seu Santo Espírito, ela é algo especial. Amém? A presença do Espírito Santo é diferente de crer. A Bíblia diz que até os demônios creem. Mas ter a presença do Espírito Santo é algo sobrenatural. A presença do Espírito Santo é, na verdade, a vida de Deus fluindo de nós, fluindo do nosso ventre. Tem dois tipos de pessoas hoje na igreja: os que creem e os que carregam a presença. E os que creem, eles precisam fazer o possível, precisam buscar a presença do Espírito Santo para que eles possam mudar o patamar, para que eles possam caminhar sobre as águas, para que eles possam caminhar sobre as tempestades, colocar toda a tempestade debaixo dos nossos pés. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós invocamos aqui essa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito. Nós invocamos aqui essa noite a Tua presença, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença. Nós declaramos que a Tua presença é maior, a Tua presença é o mais importante. A Tua presença é que nos leva, Pai, a continuar e a caminhar para um alvo. Por isso, Senhor, que a Tua presença possa crescer na nossa vida, nas nossas famílias, Senhor. Que a Tua presença, Espírito Santo, possa mover céus e terra a nosso favor. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua presença neste lugar invada o coração de cada filho essa noite. Que a Tua presença, Pai, nos faça triunfar de toda obra do inferno, Senhor. Que a Tua presença nos leve, Pai, a mais perto da sombra do Onipotente, Senhor. E a Tua palavra diz que os filhos que estão, Pai, à sombra do Onipotente, esses estão perto, porque só fica na sombra quem está perto. E nós queremos, Senhor, sim, estarmos mais perto de Ti essa noite. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo um crescimento em obediência, um crescimento, Pai, em princípios, um crescimento em ser um coração doador, ter uma vida, Pai, de propósito. E nós clamamos essa noite, Espírito Santo, para que a Tua presença nos leve a ser aquele que o Senhor escreveu um dia a nosso respeito. Toda a profecia que o Senhor escreveu para a Tua igreja, que se cumpra, Pai,
no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, ser um discípulo é ser alguém que caminha com o Senhor. A multidão, ela busca os recursos do Senhor. Mas um discípulo, ele não busca os recursos. Um discípulo busca o Senhor. E há uma grande diferença em buscar algo que o Senhor possa me dar e buscar a presença dEle. Buscar a presença dEle, muitas vezes pode até faltar alguma coisa, mas não falta o principal, que é a presença. Buscar algum benefício, alguma bênção, geralmente não compactua com a presença, apenas com a bênção. Nós não podemos ser um povo que busca as bênçãos do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor e ser uma bênção para a igreja, e ser uma bênção como igreja. E há uma grande diferença entre multidão e discípulo. Discípulo carrega a presença, porque é onde o Senhor está, o discípulo está junto. Multidão não. Discípulo obedece à vontade do Senhor. Multidão não. Multidão obedece à sua vontade. Multidão corre atrás das coisas que fazem bem para si próprio, que beneficiam a sua casa, o seu emprego, até mesmo a sua família. Mas discípulo está preocupado com a presença. E alguém que tem a presença, é impossível ter uma família derrotada. Alguém que tem uma presença, é impossível ter um ministério derrotado, ter uma empresa derrotada. Alguém que tem a presença, tem tudo. Vou repetir. A presença é tudo. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele reúne uma multidão e Ele ensinava uma mensagem poderosa. Ele ensinava as coisas acerca do reino. Muitas pessoas se reuniram, não havia comida, Jesus multiplica pão, Jesus multiplica os peixes, Jesus alimenta uma multidão. Mas de repente, alguém diz assim, ó, este aí é o rei que nós precisamos. Esse aí é o rei que nós precisamos levantar em Israel. Um rei que tem poder, tem autoridade, um rei que faz. Sabe o que Jesus fez? A grande diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão busca títulos. Jesus anulou o título. Quando Jesus viu que a multidão queria levantá-lo rei sobre Israel, ele vai para o monte orar, ele sai de cena e ele envia os seus discípulos a uma travessia. Ele manda que seus discípulos atravessassem o mar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 vai contar essa história. Eu queria que você comigo essa noite meditasse sobre essa história, porque eu sei que essa história é uma história totalmente atual. É uma história que serve para nós hoje. É uma história que tem princípio e tem a revelação de quem Jesus é e daquilo que Jesus busca, que é totalmente diferente da multidão. Aleluia. Diz assim o verso 45 de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco
e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Mas o motivo pelo qual Jesus despediu a multidão e subiu no monte para orar, na verdade, quem vai falar sobre isso é João. Os evangelhos, eles estão totalmente ligados. Você precisa pegar uma história e interligar a história para descobrir os detalhes que vão dar consistência ao que Jesus quer dizer. No capítulo 6 de João, coloca aqui, João capítulo 6, versículo 15, por favor. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja, pode voltar agora para Marcos capítulo 6, verso 45. Logo que Jesus vê que a multidão queria arrebatá-lo e fazê-lo rei, ele pega, manda que seus discípulos atravessem o mar e vai subir no monte para orar. Jesus não está preocupado com o título. O título que Jesus tem é maior do que qualquer título terreno. Pode ser rei, pode ser presidente, pode ser deputado, pode ser qualquer título. Jesus não está preocupado com títulos humanos. Jesus está preocupado com uma obra, um propósito. Quando Jesus então vê que a multidão queria fazê-lo rei, ele sai de cena, envia seus discípulos, sobe no monte para orar. E o detalhe desse primeiro versículo do capítulo 6 é que ele vai dizer assim, ó: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. A multidão não tem compromisso com a presença do Senhor, mas os discípulos têm que obedecer. Jesus não pede, Jesus dá uma ordem. Jesus diz: ei, sobe no barco agora, todos vocês, e atravessem o mar. Enquanto isso eu vou ao monte orar. Aqui nós encontramos uma grande diferença entre alguém que decide pela presença e alguém que decide pela bênção. Quem decide pela presença obedece. Os discípulos então entram no barco, enquanto a multidão é despedida. A multidão é despedida, mas os discípulos obedecem. Agora o detalhe é que no verso 46 então está escrito assim: e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Veja que Jesus não estava mais, a presença de Jesus não estava com os discípulos entram no barco, os discípulos agora começam a ir em direção a Betsaida, eles estão atravessando o mar. Jesus então sobe no monte para orar. E o verso 47 diz: e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Sobrevindo a tarde, perceba, na parte da tarde o barco agora já está no mar. O barco está no meio do mar. E o verso 48 diz: e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Entenda que os discípulos saem à tarde, eles estão remando a tarde toda, e agora já é a quarta vigília da noite. 3 horas da manhã, das 3 às 6, é a quarta vigília da noite. Os discípulos estão cansados, e agora uma tempestade se levanta. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos iguais? Quantas vezes nós estamos cansados? Quantas vezes nós estamos preocupados? Quantas vezes os ventos, as tempestades
Quantas vezes o mar fica agitado e nós estamos no meio da tempestade, sem saber se estamos indo para o lugar certo, não há mais referência, só há tempestade, vento forte, ondas batendo contra nós. E parece que o Senhor não está conosco. Quantas vezes alguém aqui tem coragem de dizer que passou por uma tempestade e parece que o Senhor não estava no barco? Só que tem um detalhe, pergunte qual. Jesus pode até não estar no barco, mas Ele está no monte orando. Não, você não pegou. Jesus já subiu o monte. Ele está à destra do Pai. Ele está no grande monte de Deus essa noite. Ele está sentado à destra do Pai, lá no Monte Santo de Deus. E Ele está orando. Só que tem outro detalhe que você precisa se lembrar. Pergunte qual. Ele enviou o Espírito Santo. E ainda que pareça que Ele não está no meio dessa tempestade, deixa eu te dizer, o Espírito que Deus enviou dos céus, o Espírito de Jesus Cristo que habita em ti, que habita em mim, que habita na igreja, Ele é santo e Ele tem compromisso com a igreja. Portanto, se você tem compromisso com a igreja, não se preocupe, você não está sozinho. Aleluia, aleluia. Você não está só. O Espírito Santo está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não busque as bênçãos apenas, busque o Jesus da bênção, busque a presença do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Diz assim, o final do versículo 48, diz assim: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Jesus não está preocupado em entrar no barco. Jesus está preocupado em passar, caminhando sobre a tempestade à frente do barco. Pergunte por quê? Porque você precisa aprender a caminhar sozinho. Nós precisamos aprender a caminhar sozinhos, porque mesmo sozinhos, nunca deixaremos de estar acompanhados. Nós temos o Espírito Santo conosco. Mas tem um detalhe: quando os discípulos veem aquela luz atravessando e passando pelo barco, eles vão bradar: ai, meu Deus, um fantasma! Meu Deus, olha isso, olha isso. Verso 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Muitas vezes, quando nós estamos no meio da tempestade, o Senhor se manifesta e nós não conseguimos enxergar que é Ele. Nós fizemos tudo errado, meus irmãos. Muitas vezes, na hora da tempestade, nós não conseguimos colocar os nossos olhos naquele que pode resolver. Aquele que está indo à frente está dizendo: ei, siga-me, é para cá, não é para o sul, não é para o oeste, não, vem para o leste, é para cá, ó, só me seguir, eu estou indo, vem, sigam-me. E os fantasmas que nós mesmos criamos na nossa cabeça nos fazem não compreender quem é o Cristo, quem é o Espírito Santo que nos guia. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu declarar, essa noite Ele está passando aqui. Essa noite o Espírito Santo está passando por esse lugar, porque Ele quer guiar a igreja,
Ele quer levar a igreja a um destino. Ele quer levar a igreja a um foco, a um destino. O destino está preparado. Tem pessoas precisando de você no outro lado da margem. Aleluia! Aleluia! Só que Ele vai ter que elevar o nosso nível, para que a gente possa olhar e reconhecê-lo. Ele vai precisar elevar o nosso nível, para que nós também andemos por cima das tempestades. O mar pode estar agitado, nós estaremos andando por cima. O vento pode soprar, nós estaremos andando por cima. A tempestade pode ser forte, nós andaremos por cima. Jesus está preocupado em elevar o nível da igreja, para que Satanás não engane mais os filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Versículo 50 aqui, por favor. Versículo 50. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ei, sou eu, é o mestre, calma. Não olha para a tempestade, não olha para o vento, olha para mim, eu estou aqui. E aí eu gostaria de continuar essa história no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28. Capítulo 14, verso 28. Porque cada evangelho nós encontramos então algo que acrescenta a história. E diz assim então: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, eu estou vendo o Senhor. O Senhor está dizendo que é o Senhor, mas os meus olhos estão na tempestade. Eu não consigo ver a saída da tempestade. O vento sopra, o mar está agitado, as ondas batem. Eu não consigo identificar, mas se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. Verso 29. Aleluia. Mateus 14, 29. Deu problema? E ele disse, Jesus disse: vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Você não pegou, você não entendeu. Jesus agora tira Pedro da tempestade, tira Pedro de dentro do barco que está sendo afligido pela tempestade, e coloca Pedro em cima da tempestade, onde ele está, onde Jesus está. E agora Pedro começa a caminhar por cima da tempestade. E Pedro, caminhando agora por cima da tempestade, ele está dizendo: eu não enxergava, eu não conseguia ver, mas é muito fácil quando eu olho para o Senhor, eu consigo também andar por cima das águas, porque a tua presença me impulsiona. Como é maravilhoso dominar sobre a tempestade, como é maravilhoso dominar sobre os problemas, como é maravilhoso dominar sobre todo levante contra a minha casa, como é maravilhoso fazer com que o diabo fique debaixo do meu pé, como é maravilhoso vencer toda a situação. Aleluia! E Pedro começa a triunfar sobre todo o problema que muitas pessoas não entendem. Nós achamos que foi o fulano de tal que fez isso, que foi aquela pessoa que fez aquilo. Nós achamos que foi o patrão que não me honrou, me mandou embora, foi o empregado que não quis trabalhar.
Mas por trás do vento, por trás da tempestade, por trás de toda a onda do mar que se levantar contra nós, existem espíritos malignos. E por não enxergarmos como lidar com esses espíritos malignos, nós ficamos achando que é fulano, é ciclano, é beltrano, não gosta de mim, aquele fez isso para mim, aquele outro fez aquilo, por que não dá certo? Por causa disso, por causa daquilo, e não conseguimos encontrar o verdadeiro motivo. Deus deu uma ordem, lá em Jó está escrito, que tudo que Deus criou, tudo que Deus cria, Ele dá uma ordem e coloca anjos para cuidar. Deus criou o vento, colocou anjos para cuidar do vento. Deus criou o mar, colocou anjos para cuidar, para que o mar não ultrapasse o limite das areias. Pode ver, os anjos desobedientes, eles entram no mar e fazem com que o mar entre na cidade. Há um tsunami, o tsunami entra na cidade, mas ele tem que recuar, porque Deus disse: desse limite não passarás. Se passou, tem que voltar. E vai dar conta depois da desobediência. E nós olhamos para as situações como se fossem acaso da vida. Aconteceu porque tinha que acontecer. Acontece com todo mundo. Não, meus irmãos. Comece a olhar para o que está por detrás do vento. Comece a olhar para o que está por trás da situação, por trás da tempestade. Comece a lutar não contra o vento, não contra a tempestade, mas contra aquele que está fazendo com que a tempestade se levante. E aí você vai começar a enxergar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem um detalhe, pergunte qual. Bota o texto ali. Agora, verso 30. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me! Ora, Pedro estava triunfando, Pedro estava olhando para o Senhor, ele estava caminhando sobre a tempestade. De repente ele olha para a tempestade, ele começa a enxergar o problema. Ele tira os olhos daquele que resolve o problema. Ele tira os olhos daquele que está por cima do problema. E quando ele tira os olhos daquele que está por cima do problema, então ele começa a afundar. Que história atual. Quantas vezes acontece isso conosco? Meu Deus! Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, logo eu que eu vou na igreja, eu sou certinho, eu pago o dízimo. Oh, glória. Meu Deus, eu dou até oferta. Eu limpo a igreja, eu sirvo na mídia. Sou midianita, mas sirvo na mídia. Aleluia. Sou crente também, os midianitas se converteram. Graças a Deus. Aleluia. Mas quantas vezes a gente não consegue enxergar e começa a afundar? E parece que em vez de melhorar, só piora. Mas ainda resta uma solução. Vem cá, Jaque, foi a Jaque, né? Vou ter que falar só para a Jaque. Eu vou repetir, ainda resta. Senhor, salva-me! Quem tem boca, meu irmão, tem que clamar. Sabe? Nós precisamos ser inteligentes. Quando nós não estamos enxergando, não estamos vendo a saída, clama, Senhor, né? Como diz um amigo que gosta muito de piada. Disseram para o português, vai em tal lugar. O português não achou. Ele disse, mas quem tem boca vai em Roma. Ele disse, pois, cá em Roma já estou. Só não sei ir até o destino. Meus irmãos, que piada idiota.
Nosso lugar é com o Senhor. Nosso lugar é estar na presença do Senhor. Nosso lugar é estar na intimidade com o Senhor. Mas quando nós não enxergamos, nós começamos a afundar. A única coisa que resta será a tempestade e o vento. O mar vai se levantar, porque a gente afunda e não consegue ver a saída. Então clame. Clame, você que está precisando, você que está afundando na tempestade, comece a clamar, comece a declarar: Senhor, eu confio em Ti, me ajuda, traz os meus olhos à visão espiritual. Aleluia, aleluia, santo é o Teu nome. Coloca aí, verso 31, veja isso. E logo Jesus, estendendo a mão, quando a igreja clama, o Senhor estende a mão. Mas clamar fala de humildade. Clamar fala de reconhecimento. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, está difícil, mas eu sei que Tu podes. Então Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, não duvide. O Senhor é poderoso para te arrancar de toda a situação. O Senhor quer te arrancar de uma situação, te trazer para o nível dele, depois dizer: agora você está em cima da tempestade. Ah, meu Deus, agora as ondas não te alcançam mais. Olha para mim, nós estamos acima. Olha para baixo, a situação passou, o vento ficou para trás. Olha só, você está caminhando e triunfando comigo em cima de qualquer ventania, qualquer tempestade. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que tem um detalhe. E aqui vem a total diferença entre um discípulo e a multidão. A multidão, ela clama por Jesus, mas para consertar problemas. A multidão clama por Jesus por algum cargo. A multidão clama por Jesus para que o vento pare, para que a tempestade cesse. Mas o Senhor, Ele só quer parar a tempestade. O Senhor só quer parar o vento. O Senhor só quer fazer com que o barco prossiga, porque no outro lado da margem tem um propósito para a igreja. Quando a igreja entende que as nossas vidas devem estar no propósito do Senhor, não nos nossos, faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. Tempos antes, Jesus havia atravessado esse mesmo trajeto que os discípulos estavam fazendo agora. Jesus chega lá, em Gadara haviam 2 endemoniados. Jesus, então, liberta um daqueles moços. Por quê? Pergunte por quê. Porque aquele moço era um grande evangelista. Porém, este grande evangelista não conseguia enxergar. Ele estava possesso de demônios. Ele estava com a mente cheia de tempestade, cheia de vento forte. As ondas se levantaram contra aquele moço, e ele não conseguia enxergar o propósito. E a Bíblia diz que ele morava num sepulcro, eles moravam num cemitério, eles se cortavam todos, eles avançavam nas pessoas. E lá naquela cidade, então, havia uma criação de porcos. E porcos, para Israel, até hoje é um animal impuro. Sei que você gosta de uma bistequinha, mas para Israel, o suíno é animal impuro.
E aqueles homens então, eles criavam os porcos. E os endemoniados eram bênção para eles. Aleluia. Por quê? Pergunte por quê. Porque ninguém queria ir na cidade. Era proibido criar porcos. Ninguém queria ir lá. Tinham endemoniados. Tudo bem, deixa os endemoniados, eles estão contribuindo conosco. Pelo menos ninguém vem aqui e a gente pode criar os porcos tranquilamente. Mas Jesus esteve lá e libertou aquele jovem. E quando Jesus liberta aquele jovem era um grande pregador. E ele começa então a pregar. Ele começa a pregar. Ele começa a dizer: ei, você me conhece? As pessoas tinham medo. Não fique com medo. Jesus já me curou. Agora eu posso ver o propósito. E ele saiu pregando, e saiu pregando, e saiu pregando por toda aquela região de Gadara. E agora Jesus então está enviando os seus discípulos para lá. E Jesus também vai atrás deles, para a tempestade, entra no barco, atravessa. E quando chega lá, verso 34, por favor. Pastor Daniel, cadê o pastor Daniel? Por favor. Tem um senhor aqui na frente, parece que passou mal. Atende ali para nós, por favor. Se for demônio, manda embora. Se for enfermidade, ora. Que a igreja tem poder. Aleluia. Verso 34. Vamos lá. Coloca aqui atrás. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, Gadara. Verso 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, quando os homens daquele lugar o conheceram, ele já esteve lá. Mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Para quê? Verso 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos os que tocavam, ficavam sãos. Pega isso no teu coração. Esse é o grande propósito da igreja. O grande propósito da igreja não é que Jesus resolva os nossos problemas. Quando nós buscamos resolver os nossos problemas, nós somos tidos pelo Senhor como multidão. Quando nós buscamos conhecer o Senhor, quando nós buscamos obedecer à vontade do Senhor, agora Ele vai pegar o propósito dEle, colocar nas nossas vidas. E onde nós chegarmos, ali haverá cura, ali haverá libertação, ali haverá provisão, ali haverá vitória, ali haverá um triunfo por cima das águas, porque o propósito não é sobre nós, é sobre Ele. E quando nós estamos no propósito dEle, nenhuma tempestade, nenhum vento, nada que vem das trevas pode mais nos alcançar. E aí nós então vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Ele é Senhor e o propósito dEle não se acabará jamais. O propósito do Senhor não será frustrado. Ele vai levantar um povo
que ama a obra dele, que tem propósito com ele e que vai atravessar o mar e chegar na outra margem para fazer o que precisa ser feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer, profeta? Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, a tua igreja está reunida. As ondas têm se levantado. Os ventos são fortes. O mar está revolto. Porém, sobre as águas caminham os filhos. Porém, sobre a tempestade, sobre os ventos fortes, sobre toda situação contrária, caminham os filhos, porque a igreja do Senhor tem autoridade na terra para decretar que todo levante do inferno não prevaleça, mas saia e caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você está passando por um problema, se você está passando por uma tempestade, se os ventos te alcançaram, levanta agora a tua mão para os céus. Eu vou orar. Levanta, não fique com vergonha, porque é nessa hora onde o Espírito do Deus vivo opera. É nesta hora que o Senhor levanta os Pedros, os Paulos, os Joãos, as Marias. É nessa hora que o Senhor faz triunfar a igreja de Cristo. Senhor Jesus, atende agora, Pai, a tua igreja. Abre os olhos espirituais essa noite. Revela a tua presença sobre a tua igreja. E em nome de Jesus, nós, como filhos cheios da presença, decretamos agora: vento, saia. Declare com a sua boca: vento, saia. Tempestade, se acalme agora. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Escute. O Espírito Santo falou agora. Tem pessoas que precisam subir para o barco. Tem pessoas que precisam subir para o barco, porque existem levantes que a gente só pode enxergar quando a gente está no barco que Jesus está presente. O barco está aqui. Se você é uma dessas pessoas, toque no barco agora e clame pela presença do Senhor. Sai do teu lugar, toca no barco, clame agora pela presença do Senhor, e do céu virá o teu socorro, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é o Senhor.